Deus, aleluia. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Tendo essa paz glorifique, exalte ao nome do Senhor, porque Ele já se faz presente neste lugar, amém? Glória a Deus, estou muito feliz por esta rica oportunidade na qual Deus me concedeu de estar aqui juntamente com a amada igreja, amém? Quem quer ouvir a voz do Senhor, diga graças a Deus. Abra a vossa Bíblia, por gentileza. 2 Reis, capítulo 5, versículo 1, amém? Livro de 2 Reis, capítulo 5 e versículo 1. Enquanto os irmãos manuseiam o livro sagrado, quero agradecer primeiramente ao Senhor por ter me concedido essa rica oportunidade de estar pregando a palavra. Para mim esse é um privilégio, amém? Glória a Deus. Estou aqui para que o nome de Deus seja glorificado e a palavra do Senhor seja propagada em mim aos cristãos e a todos os povos que me ouvem, amém? Quero agradecer também pelo convite do meu pastor Valdilei Martins, o anjo dessa igreja. Que Deus possa abençoar ele e a sua família por ter me concedido o espaço de estar aqui. Quero agradecer a ele pela confiança, amém? Glória a Deus. Quero louvar e agradecer a Deus também pela presença de cada irmão e de cada irmã que se faz aqui presente. Saiba você que você está na casa do Pai, você está na casa do Senhor Jesus. Então sinta-se à vontade para adorar, para exaltar, porque Ele é digno, porque Ele merece toda a glória, toda a honra e todo o louvor para todos sempre, amém? Todos acharam? Amém. A palavra do Senhor diz da seguinte maneira: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu Senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, e levaram presa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Versículo 3. E disse esta sua senhora: Tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Amém? Amém. Com a sua Bíblia aberta, coloque no seu banco, por gentileza. Oremos. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu me coloco aqui diante da Tua presença. Que eu diminua e o Senhor cresça, que eu desapareça e o Senhor apareça, que eu me esvazie completamente e que o Senhor me encha do Teu Espírito Santo. Eu nada sei, nada posso e nada sou, mas o Senhor tudo é, tudo pode, tudo sabe. Tu és o dono de toda a ciência, sabedoria e poder. Quem fala aos ouvidos é o pregador, mas quem falará aos corações é somente o Espírito Santo de Deus. Espírito Santo, o Senhor tem toda a liberdade de falar em nosso meio. O Senhor tem toda a liberdade de operar, de realizar para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Pai, vai tocando os corações e que essa palavra, que é fiel e verdadeira, possa nos transformar, nos alimentar, nos renovar, nos restaurar nesta noite, para a glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. A igreja diz? A igreja diz? Amém. Assentai-vos. Palmas para o Senhor Jesus. 2 Reis, um livro canônico, capítulo 5, nos mostra duas figuras. A primeira figura se trata de Naamã, chefe do exército do rei da Síria. A segunda figura se trata do profeta Eliseu. Quero compartilhar com a igreja uma mensagem
que falou profundamente ao meu coração. Essa mensagem que é fiel e verdadeira, essa mensagem que transforma e que liberta. Peço a sua atenção para a mensagem que o Senhor trouxe ao meu coração nesta noite para compartilhar com a igreja. Versículo 1, você que deixou sua Bíblia aberta, acompanhe comigo, por gentileza. A palavra do Senhor diz: e Naamã, chefe do exército do rei da Síria. Percebam que Naamã era um homem que ocupava um cargo de muita importância. Era um homem que se destacava por causa da sua posição. Talvez Naamã, por onde chegava, as pessoas o reverenciavam, as pessoas o elogiavam, as pessoas prestavam continência, porque Naamã, ele tinha um cargo muito elevado, muito importante, e por isso ele era um homem muito respeitado entre os outros soldados, entre os outros homens. Ele era visto como alguém de tamanha influência. Ele era visto como alguém de um cargo muito grande, uma posição muito grande, e ele era muito respeitado, muito elogiado. E eu acredito que Naamã era acostumado em ser bajulado. Eu acredito que Naamã era acostumado em todo lugar que ele entrava, ele receber alguns privilégios, ele receber muitas pessoas importantes, ele receber pessoas magnatas que gostavam de chamar ele para sentar ao lado deles. E isso causou um certo orgulho no coração de Naamã. Há um ditado que diz: quer conhecer alguém? Dê poder para ela. Talvez quando uma pessoa não recebe um poder, é uma pessoa simples, é uma pessoa humilde, mas quando ela recebe um poder, aí é evidenciado o seu caráter, aí é evidenciado para fora aquilo que ela guarda por dentro do seu coração. Naamã, ele tinha um cargo importante, ele era respeitado pelos que estavam do lado de fora, mas na sua particularidade, ele era leproso. Dentro da sua casa, ele era leproso, ele tinha uma deficiência. Aleluia. A aplicação dessa mensagem pode ser um tanto quanto dura, mas pode ter certeza que o remédio é amargo, mas faz efeito. Se formos levar para o lado espiritual, tem muita gente que prega e é leprosa dentro de casa. Tem muita gente que louva, é respeitada por multidões porque tem uma voz boa, porque tem uma boa hermenêutica, tem uma boa exegese, sabe pregar bem a palavra, mas dentro de casa é leprosa, é leproso. Talvez é uma pessoa que está acostumada a uma vida de aparência, está acostumada com os aplausos do homem, está acostumada em receber a glória que vem do homem, mas se esqueceu que existe um Deus que está no céu, que contempla a nossa vida a todo momento, a todo segundo e em todos os momentos. Se esqueceu que o importante é a aprovação que vem do céu e não da terra. Porque o homem que busca a aprovação da terra cai, mas quem busca a aprovação que vem do céu, ele permanece, ela permanece, porque a aprovação vem daquele que sustenta, que ergue, que dá força, que dá ânimo. Mas quem busca a aprovação do homem, quem é o homem para manter aquele homem de pé, aquela mulher de pé, aquele jovem de pé? Muitas das vezes estamos em um meio social, em algumas posições importantes de destaque, respeitados pelo homem, mas diante de Deus
temos deficiência, temos lepra, porque levamos uma vida de pecado, porque levamos uma vida fora da vontade de Deus, porque vivemos uma vida de dubiedade de caráter. Uma coisa é dentro da igreja, outra coisa é lá fora, outra coisa é lá na sua casa, outra coisa é lá no seu trabalho. É uma pessoa que não tem caráter, que não tem índole. E Deus está me dando uma autoridade, uma graça para pregar nesta noite, porque Deus ele me deu um ministério profético, e quem tem ministério profético não está à procura de aplausos, de glória do homem, mas está interessado em colocar o povo novamente para a presença de Deus. O interesse dos profetas não é revelar CPF, não é revelar placa de carro, placa de casa. O interesse dos profetas não é pregar um evangelho coach, motivacional, teologia da prosperidade. Não! O interesse dos profetas de Deus é levar o povo ao arrependimento, é levar o povo novamente a se converterem e a obedecerem e a ouvirem novamente a voz de Deus. Alai canto, o interesse de Deus é levantar arautos, embaixadores do céu na terra, é levar o povo a dar credibilidade para a palavra de Deus, é levar o povo a dar credibilidade para aquilo que Deus quer que você ouça e não aquilo que você quer ouvir. Aleluia, glória a Deus. Tem muita gente que está em cima do altar dirigindo igreja com lepra. Tem muita gente que está pregando leproso, muita gente que está louvando leprosa, porque já não estão desenvolvendo mais relacionamento sólido com Deus dentro de casa, não estão mais desenvolvendo um caráter cristocêntrico com Deus de forma total. Tem pessoas que estão entregando o seu coração para Deus de forma parcial e não de forma completa, irmãos. Pessoas que adoram a Deus com seu coração parcial, vivem conforme as suas vontades e não tem nenhum temor para com Deus e nem pela sua palavra. Pessoas que adoram a Deus entregando o seu coração de forma parcial, por muitas das vezes estão com seus altares rachados, estão com seus vasos quebrados, e Deus está dizendo que Deus vai fazer uma limpeza no altar de Deus. Deus vai fazer uma limpeza dentro do arraial. Deus ele tem um conserto para colocar dentro da casa dele que é santa. Deus ele vai trazer conserto. Deus vai tirar quem tem que ser tirado e Deus vai colocar quem tem que ser colocado, porque a casa de Deus é santa, o altar é santo, os bancos é santo, a igreja é santa, o Espírito é santo, a palavra de Deus é santa. E Deus não vai tolerar quem está vivendo uma vida com lepra, com deficiência e exercendo o ministério, exercendo uma obra eclesiástica de qualquer jeito. Porque a palavra de Deus condena quem adora e serve a Deus relaxadamente. Aleluia. Deus ele tem um conserto para colocar dentro da casa dele. Porque antes de Deus trazer um verdadeiro avivamento, ele precisa consertar altares que estão rachados e vasos que estão quebrados. Mas para o avivamento acontecer, deve acontecer primeiro um alinhamento no meio da casa de Deus. As pessoas precisam se converter, precisam se arrepender de verdade, e não apenas por boca, não apenas por uma emoção momentânea que elas sentem dentro da igreja, e quando sai, esquece até da palavra que foi pregada e vivem com a mesmice, vivem com seus pecados como se fossem bichinhos de estimação.
Naamã era respeitado do lado de fora, mas era leproso dentro de casa. Porque cristão de verdade é evidenciado lá dentro da casa dele. Ai, meu Deus. Cristão de verdade é evidenciado lá no seu trabalho, lá na rua, lá na sua vizinhança. Sabe por quê? Porque ser homem de Deus quando todo mundo está nos olhando é muito fácil. Ser homem e mulher de Deus dentro da igreja é muito fácil. Deus está à procura de homens e mulheres de Deus é quando ninguém está olhando para ele ou para ela. Aleluia. Naamã era leproso. Mas Naamã, a palavra do Senhor nos diz que ele sai com a tropa da Síria. Lá no versículo 2. Ele sai com a tropa da Síria e da terra de Israel. E a palavra do Senhor nos diz que levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Levaram presa uma menina. Talvez essa menina tinha por volta dos seus 8 a 12 anos de idade. Era uma pessoa muito jovem, muito nova. Percebam algo que está escondido nessa palavra. Algo que está escondido que nos traz uma lição grandiosa. Era uma menina que saiu presa. Era uma menina que morava na nação de Israel, fazia parte da nação de Israel. Então ela conhecia Deus. Aleluia. Ela conhecia os mandamentos de Deus. Ela sabia das leis de Moisés. E essa menina que tinha conhecimento de Deus, conhecia das leis, conhecia dos mandamentos, ela foi arrancada no conforto da sua casa. Ela foi tirada no meio dos seus parentes, no meio de pessoas que ela amava, no meio de pessoas que ela tinha como pessoas queridas para ela. Ela foi tirada no meio do seu contexto social, foi tirada no meio da sua família, foi arrancada dos seus amigos e levada a um lugar estranho, com pessoas estranhas, a um ambiente estranho. Pessoas, às vezes idólatras, que não confiavam no Deus de Israel. E essa menina, por mais que estava passando por uma situação triste, angustiante dessa, os irmãos vão concordar comigo que ela tinha todos os motivos para blasfemar contra Deus. Ela tinha todos os motivos para não adorar mais a Deus. Ela tinha todos os motivos para abrir mão dos mandamentos e das leis do Senhor. Porque, pensa comigo, irmãos, era uma menina que adorava a Deus, era uma menina que conhecia a palavra e vivia conforme a vontade do Senhor, e agora ela foi sequestrada, ela foi presa. Ela tinha todos os motivos para abandonar a Deus, porque adorar a Deus quando tudo vai bem é muito fácil. Adorar a Deus, louvar o Senhor quando a geladeira está cheia, é muito fácil. Agradecer ao Senhor, ter uma vida de gratidão a Deus, quando tudo vai bem e quando tudo está a favor da pessoa, é muito fácil. Mas Deus está de olho em pessoas que, mesmo não tendo nada, estão de joelhos dobrados, agradecendo a Deus pela vida, agradecendo a Deus pelo seu respirar, agradecendo a Deus pelas mínimas coisas, pelos mínimos cuidados do Senhor. Sabe por quê? Porque para os verdadeiros adoradores, não importa se estão no momento de abundância ou nos momentos de escassez, não importa se estão na terra prometida ou se estão no deserto, não importa se estão nos bons momentos ou nos maus momentos, para os verdadeiros adoradores, o que importa é a presença de Deus estar com eles. É isso que importa para os verdadeiros adoradores, que não são interesseiros, que não estão na presença de Deus por conveniência, que não estão na presença de Deus apenas por
algo em troca. Não, eu vou na igreja para buscar a bênção, mas não quero em dono da bênção. Eu vou para a igreja a fim de conquistar uma porta aberta, mas eu não quero saber da porta que é Cristo. Mas para os verdadeiros adoradores, o que importa é a presença de Deus. E assim como o salmista Davi diz no Salmos capítulo 23, o Senhor é o meu pastor e de nada tenho falta. E de nada tenho falta, porque quem tem a presença de Deus já tem tudo na sua vida. Essas pessoas arrancaram a menina do seu lar, da sua família, mas não tiveram o poder de arrancar a essência de um verdadeiro adorador do coração dela. Tiraram aquela criança do conforto do seu lar, mas não tiraram a essência, não tiraram a presença do Espírito Santo da vida daquela criança. Porque o homem pode arrancar tudo que você tem por fora, mas eles não podem arrancar aquilo que você tem por dentro de você. Cantori Palamanas. Cantori Palamanasteri. Os irmãos de José o jogaram na cisterna, venderam por 20 moedas de prata para o Egito, arrancaram de José a sua dignidade, arrancaram de José a sua família, arrancaram dele o conforto do seu lar, o levaram para o Egito para ser servo, aleluia, e levaram para Potifar, para servir Potifar. E como o diabo ele não gosta de ver ninguém sossegado, ele vai e envia a mulher de Potifar. José foge, e por causa de José fugir e obedecer a Deus, ele foi preso e lançado ao cárcere. Mas sabe o que me chama a atenção? Os irmãos podem até pensar: nossa, José está só perdendo, José está sendo somente rebaixado. Mas a palavra do Senhor nos deixa claro que em todos os momentos o Senhor estava com ele. O Senhor estava com ele. Tiraram tudo que José tinha por fora, mas aquilo que José tinha por dentro dele, ninguém tirou, ninguém tinha o poder de tirar, porque José guardava aquilo que ele recebeu da parte de Deus. Guarda o que tens para não perder a tua coroa. José guardava a sua comunhão com Deus, José guardava a palavra, José guardava a fidelidade, José guardava o amor. E crente que guarda tudo isso na presença de Deus, o diabo pode tirar, o diabo pode rebaixar, mas ao tempo do Senhor ele os exaltará. Porque Deus ele recompensa para aqueles que se esforçam. Aleluia. E aquela menina, irmão Marcos, usada por Deus, ela vê a situação de Naamã, que era leproso, e ela dá uma sugestão, conversa com a sua senhora: poderia o meu senhor conhecer o profeta, porque ele o restauraria da lepra. Ela dá essa sugestão para a senhora, ela prega. Mesmo longe da sua casa, mesmo ter perdido tudo, ela continua pregando, continua testificando das obras de Deus. Glória a Deus. Oh, glória a Deus, aleluia. Santo, aleluia. Ela então dá essa sugestão: manda que Naamã procure Eliseu, o profeta, porque ele o restaurará da sua lepra. Aleluia. Eliseu, ele é uma figura exemplar para nós nos dias de hoje, porque a palavra do Senhor nos diz que por onde Eliseu passava, as pessoas olhavam, observavam ele e diziam: está passando aí o santo homem de Deus. Aleluia. Porque através do modo de pensar, do falar, do agir, do andar e do seu vestir, Eliseu era reconhecido como santo homem de Deus. Aquela menina não conhecia o profeta Eliseu porque era um profeta que ficava assediando ela. Aquela menina não conhecia o profeta Eliseu por ser um homem que mandava
mas não tem caráter, não tem bom testemunho, são adúlteros, mentirosos, lobo em pele de cordeiro. São falsos profetas, falsos pregadores, falsos mestres, que na frente da igreja é uma coisa, mas lá fora são hipócritas, são sujos. Aquela criança reconheceu aquele homem por causa do seu bom testemunho e não por causa do seu mau caráter. O que você quer dizer com isso, Alcir? Tome cuidado, porque ao seu redor está uma grande nuvem de testemunhas te observando, porque o que vale na tua vida não é o que você fala, não é o que você prega, mas é o que você vive. É o teu caráter que vai dizer quem você é. É a tua índole que vai dizer quem você é na presença de Deus. Falar é muito fácil, pregar é muito fácil. Agora, caráter é o que valida aquilo que nós falamos. Bom testemunho é o que nos dá moral, é o que nos dá credibilidade. Ou você acha que aquela mulher que disse para o profeta Eliseu, está passando aí um santo homem de Deus, você acha que se essa mulher olhasse, observasse o profeta e visse que ele era um adúltero, ele era um pecador, você acha que ela colocaria ele para morar dentro da sua casa junto com o seu marido, irmão? Você acha que o marido daquela mulher permitiria que Eliseu ficasse dentro da casa dele, suspeitando que por causa da sua má índole poderia dar em cima da sua mulher? Porque tem pregador que prega, aí vai e é hospedado em alguma casa, mas deixa rastro de sujeira por onde passa, deixa mau caráter, fica dando em cima dos outros, e não se guarda, não se preserva, é safado, é sem vergonha. Aleluia, glória a Deus. Que nós venhamos ser como o profeta Eliseu. Por onde passarmos, alguém olha para nós e enxerga algo diferente. Enxerga algo que não enxerga em ninguém. Não enxerga algo que não vê mais ninguém. Enxerga em nós o brilho do Espírito Santo. Enxerga em nós um bom caráter cristocêntrico. Enxerga em nós moral para pregar a palavra. Enxerga em nós o brilho, a essência, a presença do Paracletos, do Espírito Santo, irmãos. E nós vamos ser como Eliseu. Por onde nós formos, as pessoas nos observam e dizem: esse sim é o santo homem de Deus. Glória a Deus, aleluia. Então Naamã vai ouvir de sua mulher essa sugestão, e sem pressa nenhuma, ele vai até a casa do profeta Eliseu. Ele leva consigo alguns cavalos, leva consigo seu servo, e vai até a casa de Eliseu. Naamã, ser um homem orgulhoso, ele acreditava que quando chegasse na casa do profeta Eliseu, Eliseu receberia com toda a honraria. Eliseu receberia com todo o privilégio, com toda a alegria, com toda a mordomia. Mas como homem de Deus, não bajula quem está em pecado. Como um homem de Deus, não massageia ego de quem está vivendo uma vida errada. Como Eliseu sabia dos planos de Deus na vida de Naamã, porque Naamã estava acostumado a crer naquilo que ele via. Naamã estava acostumado a crer naquilo que ele palpava. Mas como o profeta Eliseu já sabia dos planos de Deus na vida dele, Deus iria fazer um teste com Naamã. Envia um mensageiro. O mensageiro é quem vai atender ele, Eliseu. Porque Naamã não vai crer através da sua palavra, mas vai crer na minha palavra. Ele não vai crer porque você falou, Eliseu, mas ele vai crer porque a palavra foi liberada da minha boca. Leva o mensageiro e fala para o mensageiro o que ele deve falar para Naamã. Porque, irmãos, antes de Deus entregar a bênção, a vitória, a primazia de Deus, o primordial de Deus é tratar primeiro com o caráter da pessoa. É tratar com o vaso que está quebrado primeiro. Porque o interesse de Deus é salvação.
O interesse de Deus é resgatar. O interesse de Deus é relacionamento. Desde Gênesis, desde a criação do homem e da mulher, o interesse de Deus sempre foi ter relacionamento com o homem e com a mulher. E o que rompeu esse relacionamento foi um pecado. E para poder o homem ter relacionamento com Deus, ele precisa se converter, aceitar o Senhor como único, suficiente Salvador, ter os seus pecados perdoados e lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, para assim o Senhor Jesus reconciliar este homem novamente para o Criador. Quando eu falo de homem, eu falo da humanidade. Amém, irmãos? Amém. Então Deus, ele primeiro quer tratar com o caráter do homem e da mulher. Ele quer tratar com o coração que está rachado, porque o coração é o altar do homem e da mulher para com Deus. Porque não adianta nada, se Deus desse só a bênção para Naamã voltaria às mesmas práticas, Naamã voltaria até a mesma vida que ele tinha. Mas como a bênção de Deus é completa, como Deus ele tem a plenitude de poder para transformar, ele vai dar a bênção, mas primeiro vai transformar o caráter, porque ele quer relacionamento com o homem e com a mulher. Naamã então vai chegar, Eliseu está sentado, Naamã bate na porta, Eliseu continua onde está, manda um mensageiro: escuta, Naamã, assim diz a palavra do Senhor, você vai mergulhar 7, quantas vezes? 7 vezes no Rio Jordão, assim serás purificado da sua lepra. E 7 vezes, esse número 7, ele tem um significado profundo na palavra, porque o número 7 significa a plenitude do poder de Deus. O número 7 significa a perfeição de Deus, porque Deus criou o mundo em 7 dias. Diante do trono de Deus estão os 7 Espíritos de Deus. É a plenitude do poder de Deus. Significa que a obra de Deus seria completa na vida de Naamã. Significa que a bênção do Senhor seria completa na vida de Naamã. Deus apenas não entregaria a cura da carne, mas entregaria a cura do seu espírito. Deus não apenas iria tratar com o seu físico, mas Deus iria tratar com o seu espiritual, com o seu homem interior. Porque os médicos têm poder para resolver aquilo que está por fora de você, mas só Deus trata com aquilo que está dentro de você, que está te afastando da presença de Deus, que está te machucando, que está te destruindo, que está te desanimando, que está te causando angústia, que está te causando sofrimento, que está te causando enfermidade espiritual. É somente Deus que pode tratar essa enfermidade na tua vida, meu irmão. Porque tem muitas pessoas que confiam no seu dinheiro, confiam nas suas mansões, confiam nas suas riquezas, mas nada disso preenche o vazio que está por dentro dele. O dinheiro pode comprar a casa, mas não pode comprar conforto. O dinheiro pode comprar uma cama boa, confortável, mas não pode comprar o sono. Porque tem coisas que só Deus pode resolver e preencher, sarar. Naamã, além dele ter uma deficiência, além dele ter uma doença, uma lepra no seu eu físico, ele tinha uma enfermidade no seu interior, no seu espírito, que só Deus poderia resolver e tratar. Tem pessoas que estão aqui nesta noite, que precisam de uma cura dentro de si mesmas. Feche seus olhos. Ai, cantori, calamanasteri, calabassuri, anda, labarras. Tem pessoas que estão guardando mágoa no seu coração. Tem pessoas que estão guardando rancor, ódio. Tem pessoas que estão guardando sensualidade, lascívia dentro do seu coração. Tem pessoas que estão dividindo o seu coração para a idolatria. Tem pessoas que estão dividindo o seu coração para o mundo.
mundo. Tem pessoas que estão doentes espiritualmente porque não estão mais orando, porque não estão mais jejuando, porque não estão mais tendo uma vida elevada e pautada segundo a palavra de Deus. Tem pessoas que estão doentes e enfermas espiritualmente e que precisam de um mover de Deus urgente para ressuscitar aquilo que está morrendo dentro de você. Aleluia. Tem gente que precisa pedir para Deus tirar a mágoa, o rancor, porque isso está afastando ela da presença de Deus. Tem gente que está guardando lascívia, sensualidade, e isso está afastando essa pessoa da presença de Deus. E uma pessoa longe da presença de Deus é uma pessoa desprezível, é uma pessoa vazia, é uma pessoa triste, enferma, é uma pessoa que já não tem razão para viver. São pessoas que estão longe da presença de Deus. Mas nesta noite o Todo-Poderoso, aquele que me enviou para pregar aqui nesta noite, Ele não me chamou aqui para te matar, mas Ele me chamou aqui para ressuscitar aquilo que está morrendo aos poucos dentro de você. Ele me chamou para pregar aqui nesta noite, porque Ele quer voltar a ter relacionamento contigo, relacionamento verdadeiro, intimidade. Deus quer derramar uma unção diferenciada. Deus, Ele quer transformar o seu cenário. Deus quer transformar a sua casa, a sua família. Mas primeiro Deus quer tratar com o seu caráter primeiro, irmão. Dê lugar para o Senhor. Ouça a voz de Deus que está bradando aqui nesta noite. Porque tem muitas vozes que ecoam lá fora. E muitas das vezes nos esquecemos de ouvir a voz silenciosa de Deus, que tenta de todas as maneiras comunicar com nós, mas nós tampamos os nossos ouvidos, porque a nossa prioridade é outra. Priorizamos muitas coisas no mundo. Priorizamos trabalho, salário, dinheiro, festas, casamentos, etc. Mas nós deixamos de priorizar a voz do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Está vendo que uma mensagem como essa não faz a igreja rodar, não faz a igreja pular? Porque hoje, irmãos, muitos pregadores querem atiçar a sua área emocional, mas não querem atiçar o teu coração para adorar e para se arrepender na presença de Deus. Esse silêncio, irmãos, é porque estamos numa sala de anestesia. Você está entendendo? Enquanto os irmãos estão refletindo, Deus está curando algo que está te deixando enferma na tua vida. Deus está tratando com o teu coração, com as tuas decisões, com a tua mente. E eu tenho certeza que nós sairemos daqui diferentes para a glória de Deus. O mensageiro do profeta Eliseu libera a palavra de Deus para Naamã. Naamã, por ser orgulhoso, ele vai ficar indignado, como eu, ó, o eu. Esse eu está deixando muitas pessoas caídas na presença de Deus. Eu posso, eu faço, eu mando, eu opero, eu. Cristão não pode ter eu na sua vida. Cristão tem que colocar Deus, o Senhor Jesus, na sua vida e tirar o eu, deixar o eu de lado. Porque o viver é Cristo e morrer é lucro. Como eu, chefe do exército da Síria, homem respeitado, homem com cargo elevado, homem com posição, vou mergulhar 7 vezes em um rio cheio de lama. Como que eu vou me rebaixar ao nível desse? Como que eu vou me humilhar dessa maneira? O que os meus amigos vão pensar? O que a minha esposa vai pensar? O que o rei da Síria vai pensar ao meu respeito, sabendo que o chefe do exército
exército estava banhando em um rio cheio de lama. Aí os servos, né, do profeta, os servos de Naamã, o servo de Naamã vai falar assim para ele: Naamã, se pedisse para o Senhor fazer coisas grandes, o Senhor não faria? O que o mensageiro disse foi uma coisa tão simples, por que não fazer? Aí Naamã falou assim: nossa, mas os rios de Abana e Parubá são os melhores rios de Damasco. Senhor, mas é algo tão simples, o que custa? Então Naamã, já que não teve outra alternativa, não teve outra escolha, ele escolhe então pagar para vir. Vou lá no Rio Jordão então. Porque, irmãos, tem muita gente que quer ter as suas vidas transformadas. Tem muita gente que quer viver algo novo da parte de Deus, mas não querem colocar a boca no pó. Não querem se humilhar diante da presença de Deus, dizendo: Senhor, eu nada posso, eu nada sou, mas o Senhor tudo pode, o Senhor tudo é. É só o Senhor que pode mudar a minha vida. É só o Senhor que pode mudar o meu rumo. Muda a minha vida, muda a minha história, porque eu não sou nada, eu não sou ninguém. Tem pessoas que precisam não rasgar as suas vestes, mas rasgar o seu coração na presença de Deus e se humilhar mais, orar mais, jejuar mais, abandonar uma vida de pecado, se arrepender, buscar algo novo da parte do Senhor, buscar uma vida de santidade, porque brevemente Ele vai voltar e Ele vai buscar um povo lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Ele vai buscar um povo que abriu mão das coisas desse mundo. Ele vai buscar um povo que negou a si mesmo. Ele vai buscar um povo arrependido, um povo de novas obras, um povo que teve sua vida não como preciosa, mas preciosa era fazer a vontade de Deus, porque tem muitas pessoas que ainda estão muito apegadas às coisas que o mundo oferece. Deixe o banquete de Deus de lado para comer migalhas, para comer as coisas que o diabo oferece, que dura por um momento de tempo. Tem pregador que saiu da presença de Deus por causa de um momento de tempo. Tem pastor que saiu da presença de Deus por causa de um momento de tempo. Tem evangelista que caiu por causa de um momento de tempo. E é esse o interesse do diabo. Ele vem com um cardápio cheio de opções, cheio de iguarias, cheio de coisas que agradam a carne. Mas a pessoa não lê aquelas palavras minúsculas no cardápio de Satanás que diz: eu te dou tudo, mas eu quero tomar tudo que Deus te deu. Eu vou tomar a tua alegria. Eu vou tomar a tua paz. Eu vou tomar a presença do Espírito Santo da tua vida. Eu vou tirar a palavra de Deus da tua vida. Por causa de um momento de tempo. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Tem pessoas que estão pisando na palavra de Deus por causa de um momento de tempo. Naamã então chega no Rio Jordão, vai mergulhar a primeira vez. O primeiro mergulho é o mergulho da humilhação. Em Tiago capítulo 4, versículo 10 diz: humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Em 1 Pedro capítulo 5, versículo 6 diz: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo vos exalte. Aleluia. Tem umas pessoas que não lê Bíblia que diz: os humilhados serão exaltados. Não é? Isso é mentira. A Bíblia diz: aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Não tem essa que os humilhados serão exaltados, não. Isso é heresia. É aqueles que a si mesmo se humilhar, Deus os exaltará. Glória a Deus. Deus ia tratar com orgulho de Naamã,
Segundo mergulho é exatamente isso. O segundo mergulho é a quebra do orgulho de Naamã. Porque Deus, ele resiste os soberbos, mas dá graça aos humildes. Porque os orgulhosos se acham auto-independentes, se acham autossuficientes, acham que não precisam de Deus, acham que não precisam de Jesus, se sentem bem sozinhos com as suas riquezas, com seus bens, com o seu carro, com a sua casa, mas se esquecem que são pobres, miseráveis, cegos e nus, e que precisam de Deus na vida deles. Porque tudo que está aqui vai passar. O que você tem priorizado? É casa? Trabalho? Dinheiro? Sim, mas isso é importante para a sobrevivência do homem e da mulher. Sim, é importante. Mas lembre-se que isso vai passar. Quem é a sua prioridade? Deus é eterno. O mundo é passageiro. O que Deus tem para nós é eterno. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Aonde está o teu tesouro, ali também estará o teu coração. Terceiro mergulho, o mergulho da fé. Como eu vos disse, Naamã acreditava naquilo que ele palpava. Opa, estou vendo, eu creio. Naamã acreditava naquilo que ele via. É igual Tomé, né? Se eu não ver que ele ressuscitou, se eu não ver que Cristo ressuscitou, eu não acredito em vocês. Jesus teve que aparecer para Tomé e dizer: está vendo que eu estou vivo agora? Tomé, agora você acredita? Mas bem-aventurados aqueles que não me viram, mas creem em mim. Já estou finalizando, irmãos. Quarto mergulho é o mergulho da obediência. Eu esqueci, porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas das coisas que se esperam. Quarto, o mergulho da obediência. Isso aqui vai doer, mas vai curar. 1 Samuel capítulo 15, versículo 22 diz: eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar. Aleluia. Você já viu aquelas pessoas que pagam promessas? Pegam uma cruz pesada e andam a quilômetros de distância? Pessoas que sobem degraus de joelhos, machuca o joelho, machuca o ombro, sacrifício de tolo. Porque do que adianta sacrificar e não obedecer? Do que adianta jejuar e não ter mudança de vida? Do que adianta jejuar e ficar da mesma maneira e não obedecer a Deus? O que Deus requer de nós é obediência, nada mais. É obedecer a sua palavra. Porque como dizemos que amamos a Cristo e não guardamos a sua palavra? Porque Jesus Cristo disse que aqueles que me amam são os que guardam a minha palavra. É aqueles que me obedecem. É aqueles que têm minha palavra como fundamento de regra, de fé e prática dentro da sua casa, dentro do seu coração. É aqueles que têm a palavra de Deus acima de qualquer voz que o mundo fala lá fora. Obediência. Glória a Deus. Quinto mergulho é o mergulho da restauração. O altar de Naamã, que era o seu coração, estava rachado, o vaso estava quebrado, e não tem como Deus derramar unção, não tem como Deus derramar azeite, não tem como Deus derramar a presença do Espírito Santo em um vaso que está quebrado, em um altar que está rachado, porque um altar rachado não sacrifica. Um altar rachado não é obediente a Deus. Altar rachado não está disponível para agradar a Deus. O mergulho da restauração era o mergulho que iria consertar o altar e o vaso de Naamã que estavam quebrados. Antes de querermos que a igreja seja avivada, precisamos ser avivados primeiro. Antes de querermos que a igreja seja santificada, precisamos nos santificar primeiro. Antes de pregar a transformação do Evangelho para as outras pessoas, precisamos deixar que o Evangelho transforma nós primeiro. Restauração. Sexto mergulho,
o mergulho da gratidão. O mergulho da gratidão. Porque Naamã tinha um coração muito duro. Naamã só sabia reclamar, só murmurar. Talvez Naamã não agradecia nem pelo seu próprio respirar, nem pelo seu próprio deitar e levantar. Naamã só agradecia quando tudo estava a favor dele. Mas quando as coisas não estavam conforme ele queria, ele murmurava, batia o pé e colocava Deus na parede. Então o que Deus realizou na vida de Naamã foi a gratidão. Que nós devemos ser pessoas gratas na presença de Deus. Igual o apóstolo Paulo diz em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. O sétimo e último mergulho é o mergulho da adoração. Porque Naamã, ele idolatrava falsos deuses. Naamã, ele não conhecia o Deus de Israel. Ele era idólatra. Então Deus iria tratar isso na vida de Naamã, fazendo ele conhecer o Deus de Israel, o Deus verdadeiro. Deus transformou a essência do coração de Naamã na essência de um verdadeiro adorador na presença do Senhor. 7 mergulhos, 7 transformações de caráter, 7 avivamentos na vida de Naamã, 7 coisas que Deus tratou no caráter de Naamã. Naamã recebe a cura, ele volta para o profeta e diz, lá no versículo 18: nisso perdoe o Senhor ao teu servo. E a igreja se coloca de pé. Nisso perdoe o Senhor ao teu servo. Arrependimento, mudança de mentalidade, mudança de vida. A bênção foi completa, irmãos. Naamã recebeu a cura na sua vida física e recebeu a cura na sua vida espiritual. A bênção foi completa. E o profeta Eliseu disse: vai em paz. Aleluia. Porque só tem paz aqueles que experimentam o trabalhar e a obra de Deus na vida deles ou delas. Só tem a paz quem recebe Cristo no seu coração. Só tem paz. Quer paz? Obedece a palavra. Quer paz? Obedece os ensinamentos do Senhor. Sendo assim, você não terá paz na tua vida se essa palavra não estiver guardada na tábua do teu coração. Aleluia. Que a igreja ouça aquilo que o Espírito Santo diz às igrejas. Palmas para o Senhor.